Em um pequeno bairro urbano, onde as ruas eram estreitas e os prédios antigos projetavam sombras longas, vivia Lulu, uma filhote de pelo branco e olhos grandes e curiosos. Ela havia nascido nas escadarias de um prédio abandonado, em meio a caixas de papelão e sacolas rasgadas, sem nunca conhecer o calor de um lar verdadeiro. Desde pequena, Lulu aprendeu a sobreviver por conta própria. Escondia-se do vento frio, buscava restos de comida nas lixeiras e observava as pessoas passarem curiosa, mas sempre mantendo distância. Apesar de sua fragilidade, havia algo que a tornava diferente. Um brilho nos olhos que denunciava uma esperança silenciosa. Cada vez que alguém se aproximava, ela encolhia-se, mas não conseguia deixar de olhar, como se tentasse entender se aquele gesto era bondade ou ameaça. A vida de Lulu era dura, mas ela continuava acreditando, de alguma forma, que um dia descobriria o que significava ser amada de verdade. Numa manhã chuvosa, o som das gotas batendo nas janelas do prédio ecoava pelas escadarias. Lulu buscava abrigo sob uma caixa molhada, encolhida para manter o pouco calor que ainda tinha. Foi nesse momento que Clara, uma jovem voluntária que trabalhava resgatando animais de rua, passou pelo local. Clara sempre levava consigo uma sacola com biscoitos e cobertores para cães abandonados. Ela notou o filhote encolhido, tremendo de frio, e seu coração apertou. "Oi, pequena. Não precisa ter medo", disse Clara, ajoelhando-se devagar, estendendo a mão. "Eu só quero te ajudar." Lulu olhou fixamente, hesitando. Seus instintos diziam para fugir, mas algo na voz da moça transmitia calma e segurança. Lentamente, deu um passo, depois outro, até encostar levemente a patinha na mão dela. Clara sorriu e, com muito cuidado, pegou Lulu nos braços, envolvendo-a num cobertor seco que carregava. No calor do abraço, algo extraordinário aconteceu. Lulu relaxou pela primeira vez. Seu corpo, que havia passado dias inteiro tenso, tremeu, mas não de medo. Agora era de alívio. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas, invisíveis para quem não sabia olhar, mas claras para quem entendia a linguagem dos animais. Clara sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele gesto simples e profundo estava mudando a vida da pequena filhote para sempre. Clara levou Lulu para o abrigo, onde uma equipe de voluntários a recebeu. Lá, a filhote ganhou um banho quente, comida, uma caminha confortável e, principalmente, atenção. Mas mesmo cercada de humanos gentis, algo se destacava. Lulu buscava mais do que comida ou abrigo. Ela buscava conexão, o calor do toque, o que significa realmente sentir-se segura e amada. Nos dias seguintes, Clara percebeu que Lulu reagia de forma única aos abraços. Quando era segurada no colo, a filhote se encolhia primeiro, hesitante, mas aos poucos começava a apoiar a cabeça no ombro de Clara, fechando os olhos e respirando devagar. Cada abraço era uma pequena vitória, um passo rumo à confiança, algo que para qualquer outro cão pareceria trivial, mas para Lulu era transformador. O abrigo, embora cheio de outros cães, parecia mais frio para Lulu. Ela não corria, não brincava com os outros filhotes como eles. Preferia estar perto de Clara, buscando aquele contato que até então desconhecia. Era como se ela tivesse esperado toda a vida por um único gesto, ser abraçada de verdade. E foi numa manhã ensolarada, enquanto Clara limpava o quintal do abrigo, que algo mágico aconteceu. Lulu, sentada no chão, observava-a com os olhos atentos. Clara abaixou-se e a chamou. "Vem cá, Lulu, se você quer um abraço." Por um instante a filhote hesitou, olhando para a jovem, os pelos eriçados pelo medo ainda presente. Mas então, como se algo dentro dela dissesse que era seguro, Lulu correu para o colo de Clara e se enroscou completamente. O abraço foi longo, silencioso e cheio de emoção. O mundo parecia parar. O coração da filhote, que tantas vezes conhecera medo e abandono, finalmente sentiu o calor do amor genuíno. A partir daquele momento, a vida de Lulu mudaria para sempre. Cada passo, cada gesto, cada olhar passaria a refletir confiança, coragem e a pureza do que significa ser verdadeiramente amado. Clara percebeu que aquele abraço, simples e espontâneo, havia desencadeado uma transformação silenciosa, mas poderosa. Lulu agora sabia que existia bondade no mundo e que ela podia confiar nela. Mal sabiam ambas que esse seria apenas o começo de uma jornada emocionante, repleta de descobertas,
desafios e momentos que fariam qualquer um chorar de emoção. Uma história que mostraria que um abraço pode mudar tudo. Os dias que se seguiram ao primeiro abraço de Lulu foram de aprendizado e paciência. Cada manhã no abrigo era um misto de expectativa e cautela. Clara sabia que o maior desafio não era apenas alimentar Lulu ou mantê-la aquecida. Era conquistar sua confiança plena, algo que nenhum outro humano havia conseguido até então. Lulu, embora tenha se aproximado mais, ainda carregava cicatrizes invisíveis do abandono. O menor movimento brusco ou barulho inesperado a fazia recuar, o pelo eriçar, os olhos arregalarem. Mas aos poucos, ela compreendeu que aquele lar, aquelas mãos, aquele abraço eram diferentes. O toque de Clara não doía, não assustava. Era firme e, ao mesmo tempo, carinhoso. Certa manhã, Clara decidiu criar um pequeno ritual. Sentava-se no chão do abrigo, com a filhote ao lado, e começava a conversar calmamente, acariciando suas orelhas e o focinho. Hoje vamos dar um passeio, pequena. Vamos sentir o mundo lá fora. Lulu hesitou, olhando para a porta como se o mundo exterior fosse um território desconhecido e potencialmente perigoso. Mas, ao ver Clara se abaixar e estender a mão, algo mudou. Ela avançou cautelosamente, patinha após patinha, até que se encontrou do lado de fora, na primeira experiência do contato com a grama úmida pelo orvalho. O ambiente era uma mistura de cores e texturas que Lulu jamais havia sentido. O cheiro fresco da terra, o toque da relva sob as patas, o vento batendo gentilmente em seu pelo. Cada estímulo parecia fascinante e assustador ao mesmo tempo, mas Clara estava lá, sempre ao lado, oferecendo não apenas segurança, mas também aprovação e amor. Enquanto caminhavam, Clara percebeu algo extraordinário. Lulu começou a imitar pequenos gestos de afeto. Quando Clara se abaixava para tocar o rosto da filhote, ela levantava a pata e a encostava levemente na mão da jovem. Quando Clara se sentava na grama, Lulu rolava de costas, mostrando a barriga, sinal de total confiança e entrega. Cada gesto era uma vitória silenciosa, uma prova de que o poder de um abraço verdadeiro podia reconstruir o coração de quem já conheceu abandono e medo. Porém, nem tudo era tranquilo. Um dia, enquanto exploravam o parque próximo, um barulho súbito de latidos de outros cães fez Lulu recuar instintivamente. O corpo dela se encolheu, o rabo entre as pernas, e os olhos cheios de medo procuraram Clara. "Está tudo bem, pequena. Eu estou aqui", disse a jovem, ajoelhando-se e abrindo os braços. E naquele momento, aconteceu algo mágico. Lulu correu para o colo de Clara e se enroscou inteira, escondendo o rosto contra o peito dela. Era um abraço que dizia tudo. Medo, confiança, gratidão e amor. Um abraço que, silenciosamente, transmitia que o mundo podia ser seguro, que ela não precisava mais temer. Nos dias seguintes, Clara percebeu mudanças sutis, mas profundas. Lulu passou a reagir de maneira mais positiva aos outros voluntários. Aceitava carinho, aproximava-se de outros cães sem medo e até começava a brincar. Cada pequena conquista era celebrada com abraços longos, palavras de incentivo e carinho constante. O abrigo inteiro começou a notar a transformação. A filhote que antes se escondia e tremia, agora se destacava pelo brilho nos olhos e pela expressão de felicidade sincera. Voluntários começaram a compartilhar a história de Lulu, destacando como um simples abraço, dado com amor e paciência, pode transformar a vida de um ser inteiro. Então veio um desafio ainda maior. O primeiro teste de coragem de Lulu, fora do abrigo. Clara decidiu levá-la a um passeio mais longo, até a rua principal do bairro, onde carros, barulhos e muitas pessoas poderiam assustá-la. A filhote olhou para o mundo com os olhos arregalados, mas Clara segurou sua patinha e disse: "Vamos juntas. Eu não vou soltar você." A caminhada foi lenta. Cada passo parecia um triunfo. Lulu olhava para Clara e o olhar dizia tudo: confiança, curiosidade e, acima de tudo, um amor recém-descoberto. Passo a passo, a filhote começou a perceber que podia explorar o mundo, que poderia se sentir segura mesmo diante do desconhecido. Ao chegar em uma pequena praça, Clara se sentou na grama e Lulu veio se enroscar ao seu lado. O abraço foi longo, profundo e silencioso. E naquele instante, qualquer espectador poderia perceber que nada na vida da filhote seria mais igual.
Cada medo do passado começava a se dissolver, substituído pela sensação de pertencimento e amor. Naquele momento, Clara entendeu que o gesto simples de acolher e abraçar não só confortava, mas transformava vidas por inteiro. Lulu havia aprendido, finalmente, o que significava confiança, carinho e pertencimento. E Clara, observando a filhote dormir no seu colo, sabia que cada desafio e cada lágrima valeriam a pena. Mas a vida ainda tinha surpresas reservadas para Lulu. O próximo bloco mostraria como, mesmo diante de pequenos desafios e encontros inesperados, o poder de um abraço verdadeiro continuaria a guiar a filhote, fortalecendo sua coragem e laços afetivos. Com o passar das semanas, Lulu se tornou mais confiante. O brilho nos olhos aumentava, e cada passo dado fora do abrigo demonstrava uma força silenciosa que surpreendia Clara e todos os voluntários. Mas, assim como na vida, nem todas as surpresas eram agradáveis. O mundo lá fora ainda escondia perigos, barulhos assustadores e desconhecidos. Certa tarde, Clara decidiu levar Lulu para uma rua mais movimentada do bairro, onde o movimento de carros, bicicletas e pessoas correndo poderia ser intimidante. A filhote olhou ao redor, os olhos grandes repletos de curiosidade e cautela. Mas Clara segurou sua patinha e sussurrou: "Estamos juntas, pode confiar." Lulu respirou fundo, avançando passo a passo, mantendo sempre o olhar fixo em Clara. Cada carro que passava, cada som inesperado, fazia seu corpo tremer levemente, mas ela se lembrava do que significava um abraço verdadeiro. Sempre que sentia medo, ela corria para o colo de Clara, recebia aquele abraço que não apenas aquecia, mas fortalecia. No meio do caminho, um grupo de crianças começou a brincar com bolinhas de futebol perto da calçada. Uma bola voou em direção a Lulu, que não sabia como reagir. Antes que pudesse fugir, Clara a segurou suavemente e disse: "Está tudo bem, pequena, só observe." Lulu olhou, hesitou e, finalmente, com um passo cauteloso, aproximou-se da bola, cheirando-a, e, de repente, empurrando-a levemente com o focinho. A alegria estampou seu rosto canino. Clara riu emocionada. "Isso é coragem, meu amor", exclamou. Enquanto caminhavam, um ruído mais intenso surgiu. Um cachorro maior, solto, começou a latir ferozmente em direção a Lulu. O coração da filhote disparou e o corpo enrijeceu. Mas ao invés de se encolher, ela olhou para Clara e viu nos braços dela aquela segurança que a guiava há semanas. Então, algo inacreditável aconteceu. Lulu se posicionou de forma protetora entre Clara e o outro cão, latindo alto, demonstrando coragem. O cão maior hesitou, confuso com a determinação da pequena. Ele não esperava a resistência de algo tão diminuto. Lulu, apesar do tamanho, continuou firme, mostrando que a confiança que se constrói com amor verdadeiro é mais forte que qualquer medo. Clara, orgulhosa, se ajoelhou e acariciou a cabeça da filhote. "Você é incrível. Nunca duvide de você." Quando o cachorro grande finalmente se afastou, Lulu voltou correndo para os braços de Clara, que a abraçou forte. Não era apenas um abraço de consolo, era um abraço de reconhecimento, de orgulho, de amor puro. Ali, naquele gesto, se consolidava uma verdade que Clara sentia desde o primeiro dia. Lulu aprendera a confiar, a amar e a proteger, tudo graças ao poder de um abraço verdadeiro. O dia passou com brincadeiras, passeios e pequenas descobertas. Lulu interagia com outros cães do abrigo, mostrava afeto, mas também demonstrava cuidado, lembrando-se do que acontecera na rua principal. Cada ação era guiada por coragem e empatia, traços que só poderiam nascer em um coração que conhecera o verdadeiro amor. À noite, enquanto descansavam juntas, Clara refletiu sobre o quanto a vida daquela pequena havia mudado. Lulu, que antes tremia em cada canto, agora deitava-se confiante ao lado dela, encostando o focinho em seu ombro. Cada abraço trocado durante o dia parecia ter acumulado força, transformando a filhote de um animal frágil em um ser cheio de confiança e coragem. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Alguns dias depois, durante um passeio matinal, Clara e Lulu encontraram um filhote abandonado embaixo de um arbusto. O pequeno tremia, com frio e medo nos olhos. Ao ver a situação, Lulu avançou com cuidado, cheirou o filhote e, em seguida, correu até Clara, olhando para ela com um gesto que parecia dizer: "Podemos ajudá-lo,
assim como você me ajudou. Clara compreendeu imediatamente o significado daquele momento. O ciclo de amor e coragem de Lulu estava se expandindo. A filhote, que aprendia a confiar nos abraços, agora se tornava fonte de conforto para outro ser necessitado. Ela havia entendido que amor gera amor e que um abraço verdadeiro pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. A notícia do gesto de Lulu se espalhou pelo abrigo. Todos os voluntários se emocionaram com a compaixão da filhote. Ela, que semanas atrás mal confiava em mãos humanas, agora protegia e ajudava outros. Cada abraço recebido a tinha transformado em um ser capaz de inspirar e proteger. A história de Lulu mostrava algo que palavras raramente conseguem transmitir. O poder de um abraço é maior do que se imagina. Ele ensina confiança, desperta coragem e cria vínculos que resistem ao medo, à dor e à solidão. Lulu era a prova viva disso. O dia terminou com Clara abraçando Lulu junto ao novo filhote. O trio observava o pôr do sol. Ali, entre a suavidade da luz dourada e o silêncio emocionante do abrigo, Clara percebeu algo profundo. A filhote não apenas havia sido abraçada de verdade, mas agora abraçava o mundo com coragem e amor. Com o passar do tempo, Lulu se transformou por completo. A filhote que tremia e se escondia havia se tornado um símbolo de coragem, confiança e amor. Cada abraço recebido de Clara não apenas a havia protegido, mas havia moldado sua personalidade, ensinando-a que o mundo podia ser seguro e gentil. O abrigo inteiro se transformou com a presença de Lulu. Ela interagia com os outros cães, ensinava pequenas lições de confiança a filhotes mais jovens e lembrava os voluntários todos os dias de que o amor verdadeiro tem um poder que nenhuma tristeza consegue destruir. Certa manhã, Clara decidiu levar Lulu e o novo filhote resgatado para um passeio mais longo, até o parque da cidade. A grama ainda estava úmida pelo orvalho, o sol brilhava e o canto dos pássaros criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento de liberdade. Lulu correu à frente pulando e brincando, mas sempre olhava para Clara, certificando-se de que estava próxima. No centro do parque, outras pessoas pararam para observar a filhote. Um sorriso se espalhou pelos rostos ao ver aquele pequeno ser irradiando alegria e confiança. Alguns se aproximaram querendo acariciá-la, e Lulu, com calma e gentileza, permitia o toque, recebendo e devolvendo afeto. Clara observava emocionada e sussurrou: "Olha só, você mudou tudo", e era verdade. Lulu, através do poder de um abraço, havia transformado não apenas a própria vida, mas também o ambiente ao redor. Onde antes havia medo e desconfiança, agora havia alegria, confiança e amor. Cada gesto dela era um lembrete de que pequenas ações podem gerar mudanças profundas. Ao final do passeio, Clara sentou-se sob uma árvore e Lulu deitou-se em seu colo. O novo filhote se aninhou ao lado dela, completando a cena perfeita. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o calor daqueles corpos pequenos e suaves, mas cheios de energia e gratidão. "Obrigada, minha pequena", murmurou, "por me ensinar tanto sobre amor, confiança e coragem." Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Clara percebeu que Lulu nunca mais seria a mesma filhote que ela encontrou abandonada. Cada abraço, cada gesto de carinho e confiança a havia transformado em um ser capaz de amar e proteger. Ela havia aprendido o que significava ser abraçada de verdade e, mais importante, como transmitir esse amor adiante. A história de Lulu rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Pessoas de todas as partes do país enviavam mensagens emocionadas, algumas compartilhando lágrimas, outras contando suas próprias experiências com animais que mudaram suas vidas. Clara recebia mensagens dizendo: "Ver Lulu assim me trouxe esperança. Essa filhote é a prova de que o amor muda tudo. Eu nunca tinha pensado que um simples abraço pudesse ter tanto poder." Mas Clara sabia que o verdadeiro impacto não estava nas curtidas ou comentários. Estava naquilo que Lulu representava, a transformação de um coração quebrado em coragem, confiança e amor puro. Cada abraço, cada gesto, cada olhar trocado havia criado uma história que inspiraria não apenas quem a conheceu, mas qualquer pessoa disposta a acreditar no poder do amor. Naquela noite, Clara e Lulu sentaram juntas à janela do abrigo,
observando a lua refletindo na cidade tranquila. Lulu deitou a cabeça no colo de Clara, suspirando suavemente. Era um suspiro de satisfação, segurança e felicidade. Você me ensinou tanto, minha pequena, disse Clara, acariciando os pelos dela. E eu espero ter te ensinado o mesmo. O vento soprou levemente, carregando o aroma da grama e das flores do parque. Para Clara, era a sensação de que, por mais difícil que fosse a vida, sempre existiriam abraços capazes de transformar tudo. Lulu, com o coração cheio de confiança, repousava tranquila. Ela sabia agora que o mundo podia ser um lugar seguro e cheio de amor, porque ela sentiu pela primeira vez o poder de um abraço verdadeiro. E assim, em silêncio, entrelaçadas pelo calor do afeto, ambas dormiram sob a luz suave da lua, eternamente marcadas pela magia de um simples gesto, um abraço que mudou tudo.